Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês de volta. E nós também. Uma alegria estar com os irmãos. Tudo bem agora. Ou no segundo semestre, talvez Canadá. Amém. Já é bom. Deus sabe o que eu gosto, e eu estou fazendo o que Ele gosta, Ele está fazendo o que eu gosto. É uma troca boa. Eu não estou pensando em troca, mas Ele sempre é assim. É o jeitão dele. É o princípio de Deus. E é o que nós vamos continuar falando hoje, sobre o princípio, os princípios de Deus. A religião, ela sempre está preocupada em atitudes, em ações. E a não religião não está preocupado com nada, nem atitudes, nem ações e nem princípios. E, na verdade, no cristianismo verdadeiro, no reino de Deus agora, realmente o comportamento não é primordial. Mas também não ter comportamento e não ter nada, também não é primordial. Nós sabemos disso. Paulo falou que ele não era um aleivado, ou seja, um homem sem lei. Ou seja, fazemos o que nós queremos, não tem nada que é proibido. Sim, nada é proibido. Mas não é bem esse o princípio. Fica à vontade, está tudo certo. Por quê? Porque nós não temos o comportamento para nos espelharmos. O Novo Testamento abole isso daí. A Bíblia fala que a lei foi abolida em forma de mandamento. Então foi abolida em forma de mandamento. Mas não quer dizer que a lei seja ruim. Não matarás foi bom naquela época e continua sendo bom hoje. Por quê? Porque não está pensando em princípio, em comportamento, mas é uma questão de princípio. E o mundo, ele é regido por princípios. Nós queiramos ou não queiramos, não tem como nós fugirmos do princípio. Nós não estabelecemos esses princípios. Esses princípios existem antes de nós nascermos. Ninguém criou o princípio. Não é como a ética. A ética foi criada por homens. O comportamento foi criado por homens. Mas o princípio não foi criado por homens. O homem não criou a lei da... Como chama? Da gravidade. Da gravidade, desculpa. O homem não criou a lei da gravidade. Quando nós nascemos já estava a lei da gravidade aqui. Então esses princípios, eles existem, são vários princípios. São princípios espirituais, são princípios da natureza. Esses princípios nunca deixam de existir. Então hoje nós temos um grande movimento de globalização. E quando nós vemos esse movimento de globalização, o que o movimento de globalização prima por? Eles primam por igualar todas as pessoas. Todo mundo se veste igual, todo mundo fala igual, todo mundo tem a mesma expressão, todo mundo pensa igual. Quer dizer, eu acabei de voltar de viagem agora. Lá fora, vocês acham que eles pensam diferente de nós? Pensamos igual. Vestimos as mesmas roupas. O mesmo pensamento que rola aqui, está rolando lá na América. Penso exatamente. Ninguém está por fora de nada, ninguém está mais por dentro ou mais por fora, mais antiquado ou menos antiquado. Está todo mundo nivelado. Sentido bom? Talvez. Sentido ruim? Também talvez. Por quê? Porque essa nivelação de todo mundo fazer as coisas iguais tira a individualidade. A Bíblia nos fala: não vos conformeis com este século. Ou seja, não tome a forma do que está rolando no mundo, que é o que a globalização faz. Então todo mundo toma aquela forma. Então todo mundo fala assim: agora a moda é isso, todo mundo vai fazer aquilo. Agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Por exemplo, nós estamos não globalizados. Por quê? O cristianismo também se globalizou. Se você escutar um DVD lá da Austrália, do não sei o que lá, Hill, muito bonito inclusive, é uma igreja que fica em cima do monte, eles têm uma banda muito bonita. As músicas que eles tocam lá, Hillsongs, né? As músicas que eles tocam lá, se for numa igreja aqui no Brasil, estão tocando a mesma música que eles estão tocando lá. Eles criaram lá, já vêm para cá. Eu estava agora na América, eu fui para uma casa lá, o Night Club,
que me levaram lá, você tem que ir nesse night club. Qual a música que tocaram lá? Que mais tocou a noite inteira? Ai, se eu te pego, ai, ai. Sério? E todo mundo cantando em português. Ai, se eu te pego, ai, ai. Eles falam em português? Canta em português, não sabe o que estão falando. Mas vocês viram o que é globalização? Estão lá cantando, ai, se eu te pego, ai, ai. Eu fui lá para escutar coisa diferente, tive que escutar o ai, se eu te pego, ai, ai. Então está globalizado. É bom? Sim, em certo sentido. No outro sentido, nós temos um grande problema. Não existe mais individualismo. Nós não podemos pensar diferente. Por exemplo, hoje aqui, em Araraquara, nós somos um povo que pensa diferente. Nós não estamos globalizados, certo? E por não estarmos globalizados, as pessoas acham que nós estamos errados. Porque nós não estamos fazendo o que todo mundo está fazendo hoje. Nós estamos fazendo diferente. Então esse mundo de globalização, por certo sentido, conforma. A Bíblia diz, não vos conformeis com esse século. Ou seja, não tome a forma de. A globalização faz todo mundo tomar a forma de. Onde que você vê nós diferentes deles? Como? Qual é a nossa diferença para aquilo que você viu lá? Não é só lá, em todos os lugares. Primeira coisa, nós acreditamos no princípio que nós somos salvos pela fé, e a Bíblia nos diz isso. Lutero viu isso. Mas eles não acreditam nisso? Não acreditam. Tá. Mas que além da fé, você tem que praticar obras para conseguir. O filho do Dr. Fabrício frequentava uma igreja lá em Ribeirão Preto, que ele achou, é bom levar meu filhinho, porque tem escola dominical. O Gorla falou para ele, não, deixa que aprende sozinho. A gente aprende sozinho as coisas de Deus, que nem sexo, você não precisa ensinar para filho, ele aprende. Não tem que ensinar muita coisa. Se defender. Você vai se defender se alguém te bater na escola. Não, deixa, porque o primeiro que quiser bater é instinto, vai defender. Né? E então ele levava o filhinho dele lá. Aí um dia o filhinho dele falou, pai, a minha professora da escola dominical falou que a gente está com Deus, a salvação é como uma coroa que põe na cabeça da gente. O pai disse, é isso aí, meu filho, é uma coroa, né? Você se torna um rei com Cristo, mas tem que tomar cuidado para não balançar muito a cabeça, porque se a coroa cair no chão, você perde a coroa, você não é mais rei, Perde a salvação. perde a salvação. O Fabrício falou, a moça falou isso, falou, pai, mas não está tudo consumado? Olha que O bonitinho. menino falou, o Fabrício, está tudo consumado, e está consumado esse negócio de religião, ninguém mais vai nessa igreja, pelo amor de Deus. Por quê? Porque isso daí globalizou. Estou usando como exemplo, não é Cristo, que globalizou, então todo mundo está fazendo igual. Às vezes pode ser bom, e às vezes pode ser ruim. Nós aumentamos, por exemplo, o número de evangélicos no Brasil. Quando eu estudei e fiz teologia, acho que nós não chegávamos a 3%. Hoje nós estamos em 30% ou mais. Beleza, maravilhoso. A globalização fez isso. Você assiste na televisão, quer dizer, as possibilidades são muito maiores hoje do que eram antigamente. Mas por outro lado, nós nos conformamos, tomamos a forma desse século. O que um pensa, todo mundo pensa. O que a religião pensa, todas as religiões pensam. Elas estão todas alinhadas por causa da globalização. E nós perdemos a individualidade, porque se Deus quiser mostrar uma coisa que não faz parte da globalização, como que Ele vai mostrar? Porque todo mundo só acredita na globalização. Se você for hoje para a América, toda mocinha americana de 18, 19 anos, elas estão com uma blusinha de marca da Abercrombie, ou com uma como chama? Hollister. Da Hollister, né? E todas elas estão com uma calça jeans apertada e um tênisinho no pé, todas. Se vier no Brasil, todas assim também. Se for no Japão, todas estão assim. Então, todo mundo está igual. Se eu quiser me vestir diferente, você não pode, porque vão falar que você é um ET. E hoje aqui nós somos os ETs espirituais, porque nós não cremos como todas as pessoas creem. E na verdade, quando Cristo veio, Ele também era um ET. Ele não acreditava como todo mundo acreditava. Todo mundo acreditava no judaísmo. Todo mundo seguia as leis de Moisés, seguia as 600 leis que havia no Velho Testamento. Ele veio e falou, hello, vamos parar com isso. Vocês dizem, não matarás? Eu porém vos digo, aquele que tiver ódio no seu coração já matou. Ele foi lá pegar a lei do povo. Por que ele foi buscar a lei do povo? Para
restabelecer a lei. Não, ele foi mostrar a lei, que aquela lei era fraca. Porque já que vocês querem lei, a lei verdadeira não é não matarás, a lei verdadeira é não odiar. Onde começa o assassinato? No coração, no ódio. Então ele veio mostrar uma outra forma. Ele não se conformou, ele não tomou a forma da sociedade. A globalização que é a conformação. Mas ele morreu por quê? Porque ele não se globalizou na época. Ele não tomou a forma de todas as pessoas, o que todo mundo fazia. E na verdade, hoje nós estamos aqui para falar exatamente sobre isso. Não na globalização, não fazer o que todas as pessoas fazem, mas nós partimos de princípios. Se esses princípios ferem a globalização, eu não estou globalizado. Eu vou sair da globalização, porque eu tenho princípios que eu quero segui-los, porque nós estamos numa época de mudança no mundo, e nós temos que participar dessa mudança. Mudança e crescimento são coisas que vêm junto. Deus criou o mundo em 7 dias, não criou? E a Bíblia fala que no 7º dia ele descansou, não é verdade? E Deus terminou a obra dele. Deus terminou a obra dele? Em certo sentido, sim. Ele terminou no 7º dia, ele descansou, ele terminou a obra dele. Mas o que ele fez? Ele pegou o homem que tem domínio, e esse homem que tem domínio, ele falou: crescei-vos, multiplicai-vos e dominai a terra. O que ele fez? A obra continua. Pelo homem agora. O homem continua. Sabe aquele pai que fez a indústria dele? Vamos supor que o Minoro construa um hospital aqui. Aí ele fala: agora eu vou me aposentar. Chega para a filha dele, fala: filha, agora o hospital é seu, você toca o hospital. Então Deus fez os céus e a terra, criou o homem e falou: agora vocês crescem e se multipliquem e dominem a terra. Ou seja, vocês continuem o trabalho. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus somos nós dominando a terra, não ele, porque ele não fala que ele tem o domínio. Nós dominando a terra, todos os setores da medicina, da ciência, espiritual, em todos os sentidos nós dominamos, nós crescemos. O que é crescimento? Desenvolvimento. Então não parou ali a criação está em desenvolvimento. Então hoje você fala assim: a globalização é desenvolvimento? É, e nós não vamos ficar retrógrados no passado. A gente sempre fala assim: ah, que bom na minha época a gente fazia assim, assim, assado, naquela época que era bom. Isso é saudosismo. Nós não vamos pensar, sermos religiosos e pensar: tem que fazer igual fazia naquela época, que eu ia na igreja, que eu ajoelhava, que eu dava o dízimo, que eu fazia isso. Aquela época era que a gente respeitava o pastor, que a gente fazia desse jeito, que a gente não ia no cinema, que a gente não bebia, que a gente não fumava. Está tudo certo, faça o que você quiser. Só que é o seguinte: essa época passou e nós crescemos e nós desenvolvemos. Mas como que nós desenvolvemos? Muitas vezes não da forma certa. No reino tem que haver crescimento. Agora, os princípios, eles não podem ser mudados. Por exemplo, cada um está aqui vestido de uma forma. Ela está de preto, né? Bonita. As moças estão de calça, jeans. As nossas irmãs lá no fundo bem vestidas, uma mais bem vestida que a outra. Nós homens, um de camisa de manga comprida, outro de camisa listrada, outro de jaqueta. Cada um vestido de um jeito, não é? Olha, irmão, não vistas desse jeito que é pecado. Não, nós desenvolvemos, nós não usamos mais vestes talares, como se usava no Velho Testamento, ou como Paulo usava, ou como Jesus usava. Então, os Morris e os Folkways se transformaram. O que são Morris e Folkways? Os Morris são umas coisas que a gente começa a fazer. Alguém no passado, em vez de usar o vestidão lá no pé, as vestes talares talvez usou na metade. Quando chegou no Império Romano, ele já usava sainha curta, os homens, eu estou dizendo, né? Então, esses daí são os Morris. Os Morris se transformam em Folkways. São Folkways, vem de folclórico, de coisas folclóricas, que nem palavras. Legal. Legal significa de acordo com a lei. Mas lá em 1900 e bolinha, alguém começou a usar legal como bacana, como interessante. Esse Morris virou um Folkway, hoje faz parte do nosso dicionário. Então essas coisas acontecem, é o desenvolvimento normal. E nós não podemos ser retrógrados.
aquelas igrejas, a mulher não pode raspar embaixo do braço, a mulher não pode raspar a perna, a mulher não pode usar calça comprida, a mulher não pode usar vestido curto, a mulher não pode pintar o cabelo, a mulher não pode cortar o cabelo. Isso daí são coisas do passado. Eu não estou pregando a favor ou contra isso. Eu só quero dizer que isso de comportamento não é o que a Bíblia prima. O que a Bíblia prima? É que nessa mudança de século, do século XIX para o século XX, o século XXI, as coisas mudaram muito. O pensamento mudou, a forma de viver, o modus vivendi, o modus operandi mudou muito. E nós falamos, é certo ou errado? Não existe nada de errado, porque o mundo evolui. Crescei-vos e multiplicai-vos. Quer dizer, nós continuamos a obra. Deus fez lá a obra no começo, no sétimo dia ele descansa. Agora é o homem que vai crescer, vai se desenvolver, vai multiplicar. Só que tem uma coisa: todo mundo aqui está com uma roupa diferente. Ninguém está usando roupa que usava na época de Jesus. Quando eu era molecão, a mulher usava o vestido, não mostrava nem o calcanhar. Depois eu participei da época que a mulher mostrava o calcanhar. Todo mundo, nossa, eu vi o calcanhar dela. Era uma coisa louca ver o calcanhar de uma mulher na época. Mas nós não somos retrógrados, nós não estamos no passado, nós desenvolvemos. A irmã quer fazer operação plástica, ótimo, ficou maravilhosa a operação. Quer pôr uma roupa mais bonita? Ótimo, faça isso. Não é isso, o cristianismo não lida com isso, entende? Não são os mores e os Falcões, ou a ética, que o cristianismo está preocupado. Porque essas mudanças nós temos que mudar. Nós estamos dando continuidade na criação. Essas mudanças fazem parte. Deus começou no começo, nos 7 dias, 7 ele descansa. Agora nós continuamos, nós evoluímos, nós desenvolvemos. Porém, nós temos o princípio. Ninguém está pelado aqui hoje à noite, tá? Por quê? O princípio é não andar pelado. Agora, se você está de vermelho, está de verde, está de amarelo, se está de cabelo alto, cabelo baixo, não importa. A gente só não vem pelado. Mas, entende? O princípio é o princípio. As outras coisas não importam. Até a Bíblia fala: comer comida sacrificada a ídolo. O cara vai lá e oferece aos deuses estranhos uma comida. Eu vou lá e como a comida. Muita gente falou: nossa, ele está comendo a comida sacrificada a ídolo. Ofereceram aos deuses e ele está comendo. A Bíblia fala assim: o ídolo significa alguma coisa para você? Se não significa, pode comer. Você entendeu? É o princípio. Não é a comida que foi sacrificada a ídolo. É o princípio. Agora, se o ídolo significa para você, não come. Agora, se o ídolo não significa nada, é o princípio que rege. É difícil nós começarmos, eu sei que é um assunto difícil que eu estou falando, para nós pautarmos a nossa vida cristã, não em modus vivendi, não em evolução, porque o reino de Deus está evoluindo. Ele evoluiu, nós não vestimos mais como os romanos, nós não pensamos mais como os romanos, nós não pensamos mais como os gregos, nós não pensamos mais como os palestinos, nós mudamos. Então nós temos mudanças, mas o que a Bíblia fala? Não vos conformeis com esse mundo, não toma forma. Nós mudamos, as coisas evoluíram, mas não toma forma, conserva o mesmo princípio. Eu, por exemplo, estava na América agora, na casa do amigo meu. Aí os meus alunos, a hora que viram aquela mansão dele, o cara milionário, falou: Dirceu, você tem coragem de falar para ele que você é cristão? Eu falei: eu tenho coragem? Não, ele sabe que eu sou cristão. E eu já cheguei, a primeira coisa, falei: estou abençoando essa casa. Aí ele foi fazer um negócio lá que ele tinha que fazer, e ia sair 7 milhões que ele ia fazer um negócio. Falou: Dirceu, se eu fizer esse negócio de 7 milhões, eu vou te levar para a Rússia, não sei o que lá. Você vem junto comigo para dar sorte. Eu falei: eu não vou. Os dois alunos meus: você não vai? Eu falei: eu não vou. Ele falou: por quê? Eu falei: porque eu vou orar por você. Eu não acredito em sorte, que eu vou te dar sorte, mas eu vou orar para você. Antes de sair, vamos orar aqui junto. Ele falou: não, tem que eu estou atrasado. Não orou comigo. Você acha que saiu o negócio? Não. Não saiu. Nós viemos embora para o Brasil, 6 horas da manhã. Ele levantou, nós estávamos saindo. Falei: vamos embora. Eu falei: vamos, quero morar. Vamos orar. Abraçou todo mundo e fez a oração. Vocês entenderam? É o princípio. Eu não dei uma de careta lá.
Ele toma 7 garrafas de vinho num dia. Eu não cheguei para ele e falei, para de beber. Isso todo mundo fala para ele. Para de fumar. Não falei para ele. Todo mundo fala para ele parar de fumar. Eu vou falar, a única coisa que ele sabe é que eu estou com Deus. Eu falei, os 2 meninos, um é o Mário, né? Os 2 são cristãos. Aí ele chamou um judeu para vir falar comigo. Aí o judeu foi lá me conhecer. Aí conversando com o judeu, tenho origem judaica também. Aí eu falei de Cristo para o judeu. Um milionário lá de Tampa. Então, esse é o meu princípio. Eu posso estar na casa de rico, posso estar na casa de pobre. Antes disso, o Vinícius tem uma família, a família dele que mora lá em Miami. Aí nós fomos na casa, mora numa casa de latinos, sabe? Onde mora, todos os latinos moram num canto. Quer dizer, para o Brasil eles seriam classe média alta, para lá é classe média baixa. A hora que nós saímos, eu fiz a mesma coisa. Falei, vamos orar por eles. Por quê? Eu posso estar lá, eu posso estar nadando na piscina dele, estou indo na festa dele, mas o meu princípio qual que é? Deus não sai do meu lado porque eu mudo de país. O Deus não sai do meu lado porque eu estou na casa de rico. O seu princípio é eu sou cristão. É esse o seu princípio? Não, não é eu sou cristão. Meu princípio, eu tenho Deus na minha vida. Mas os budistas também têm, os islamistas também acham, né, que tem. Nós temos que ter um Deus com nome, né? Diferente. Só que lá nos Estados Unidos, a proporção dessas religiões é muito pouco. 99% das pessoas lá são protestantes. Então, quando o país é rico, próspero. Se eu conseguir falar, vou falar sobre isso hoje. Bem-aventurado o país cujo Deus é o Senhor. É princípio. Mesmo que estão fazendo tudo errado, está uma baderna, mas o princípio está lá. Pega uma moeda dele, o que está escrito? Não sei. In God we trust. Não é Deus seja louvado. Nós confiamos em Deus. Aqui, ó. Está escrito aqui em cima do ano, está escrito In God we trust. Em Deus nós confiamos. Mas o nosso Deus seja louvado. Tem agora, né? Agora imitando os Estados Unidos. Deus seja louvado. Só que, ótimo, então acho que foi depois que começou a melhorar a situação, né? Deve estar no real isso daí, né? Porque no Cruzeiro não está. Então, bem-aventurado o país cujo Deus é o Senhor. Por quê? Vocês estão entendendo que é questão de princípio? Não é escrever na moeda, não é isso. É o princípio de que Deus que rege o país. Não é o que você faz, não é como nós estamos agindo, mas o princípio ainda é um princípio voltado para Deus. E como eu disse para vocês, nós estamos então crescendo, mas não podemos perder esse princípio. Quando nós perdemos esse princípio, nós perdemos tudo. O que significa princípio? Princípio significa primeiro. Então, primeiro, Deus. Princípio. Você vai visitar um milionário? Primeiro, Deus. Você vai visitar a família classe média baixa? Primeiro, Deus. Você está sozinho na sua casa? Primeiro, Deus. Você está com a tua turminha no clube? Primeiro, Deus. Você está com a tua turminha na faculdade? Primeiro, Deus. Você está operando uma pessoa? Está lá fazendo o seu trabalho de médico, de dentista, o que quer que seja? Primeiro, Deus. Eu estou dando aula de inglês? Primeiro, Deus. Entenderam? Esse é o princípio. Primeiro, Deus. Esse que é o princípio. E o princípio, ele tem um propósito. O princípio não é só um princípio porque tem um princípio, porque Deus é chato assim, ele pôs um princípio e tem que seguir. Não, tudo que ele faz tem um propósito. Por exemplo, se você compra um carro, não adianta você querer pegar o carro e ir lá no campo de aviação, no aeroporto, correr a 200 km com ele para ver se ele voa. Ele não vai voar. Por quê? Porque ele não foi construído para voar. O propósito do carro não é de voar, o propósito do carro é de andar na estrada e não de voar. Então, o princípio de Deus para nossas vidas é que nós sejamos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Se nós mudamos o propósito, o princípio de Deus na nossa vida e seguimos outro princípio, nós vamos nos frustrar. Por quê? Porque carro nunca vai voar, carro nunca vai andar como barco. Barco é barco, carro é carro e avião é avião. Então nós temos que sempre fazer o quê? Consultar o fabricante. O fabricante fabricou um carro, eu vou ler o manual. Esse carro serve para andar na estrada. Ele não voa e ele não anda na água. Qual o propósito dele?
andar na estrada. Deus nos fez, Ele nos fez com um propósito, né? E eu vou ler o manual do proprietário e o manual do fabricante. Nunca caia naquela palhaçada do vendedor falar para você. O vendedor fala, isso daqui é bom, funciona assim, assado. O vendedor não tem o manual está dentro da caixa, está dentro do produto que você comprou. Abre, lá vai falar o que faz aquela televisão que você comprou, aquele rádio que você comprou, aquela câmera que você comprou. Aí eles vão falar como que tem que fazer. Nossa vida espiritual, a mesma coisa. Nós temos aquele que nos fez, nós temos aquele que nos produziu, nós temos Deus. Está dando problema? Para quem que você vai perguntar? Para o vendedor? Para o psicólogo? Para o psiquiatra? Para o teu amigo? Não, pergunta para o fabricante. Não adianta eu perguntar para o vendedor na loja. Vem cá, como que funciona isso daqui? Ele vai te falar. Mas pega o manual, lê o manual, aí você vai saber. Nós, às vezes, nós estamos preocupados em saber, por bocas de terceiros, o que nós temos que fazer na nossa vida. Mas vamos no fabricante. Aquele que nos fabricou é aquele que nos conhece. A Bíblia diz que Deus nos conhece, porque Ele nos teceu, Ele nos fez, Ele nos fabricou. Então, quando você compra um produto e tem que devolver porque o produto está com defeito ou está com alguma coisa, ele fala, primeira coisa, não mexa, não abra o produto. Se você abrir o produto, já não serve mais para devolver. Não funcionou, leve de volta para o fabricante, eles pagam os custos do correio, do transporte, e te entregam um novo. Deu problema na tua vida? Não vai procurar peça não original. Se o carro é Ford, põe peça da Ford, não põe peça da Chevrolet. Ah, mas é parecida. Se na sua vida, vai para Deus, é isso? Vai para Deus, que Ele que nos fez. Sim, Ele que é o fabricante. Ele que é o fabricante. O pastor é o que vende Deus. Não é ele que tem que procurar. Não é ele que tem que procurar. Vai direto. Tudo bem, ele vai te dar noção. Você vai comprar, ele fala, isso faz isso. Mas é o manual. Quem fabricou que vai dizer exatamente para que serve. Ou seja, teu problema, vai para Deus. Então, primeira coisa, primeiro princípio. Qual é o princípio? Estou com um problema? Eu vou procurar o pastor. Não, para Deus. Eu vou para Deus. Entendeu? Direto nele. Aí eu vou procurar aquele irmão, que aquele irmão é forte na fé. Tudo bem, pode procurar. Mas não é ele que vai resolver, é Deus. Porque é um princípio. Eu quero que vocês entendam esse princípio, que tem um propósito. E esse propósito que Deus fez você, talvez o propósito que Ele fez para você, aquilo que você tem que ter na tua vida, eu não sei, Ele sabe, você tem que procurá-lo. É o princípio. Não vou falar para você, vai para a esquerda, vai para a direita. Isso é obra. Ah, faz assim, você está fazendo errado. Isso é obra. Você busque o princípio. Qual o princípio? Que Deus te fez para ser carro, você não vai voar. Deus te fez para ser avião, você não vai flutuar. Você entendeu? Entendo. Então você quer dizer que Deus tem um dom para todos nós, tem um propósito na vida de cada um de nós. E um princípio para cada um de nós. O princípio é buscar Ele. Esse é o princípio. Sim, e o princípio para você, Ele te fez para voar. Deus fez ele para andar na estrada. Trazendo ele para a palavra espiritual. É o mesmo princípio. É dom. Essa voar, só que você é dom. tem que buscar para você. E ele tem que buscar para ele. Lógico que na eclesia nós nos ajudamos. Mas individualmente, é o que fez o produto que conhece o produto. Então, não é o representante. Busco o fabricante, o meu dom. Aqui, para aquilo que eu fui fabricada. Qual é a minha função? Aqui. Na obra de Deus. Mas eu quero voar. Mas você não nasceu para voar, você nasceu para andar na estrada. Sim. Entendeu? A hora que você encontrar o teu princípio e a tua função, você vai ser feliz. Não importa se você voa, se você anda na estrada ou se você flutua. Sim. Importa que você está feliz porque você descobriu no manual do fabricante para aquilo que você foi feito. Sim, você está falando de dons, né? De tudo. De tudo. O manual é a Bíblia? O manual é a Bíblia e você com Deus. Você saber individualmente, pois não. O pensamento do mundo das pessoas que normalmente a gente encontra é diferente do que a Bíblia propõe. Por exemplo, o Nicodemos, ele tinha um pensamento da época. Ele chegou em Jesus e falou assim: o que eu tenho que fazer para entrar no teu reino? Ele falou: você tem que nascer de novo, certo? Eu tenho encontrado
muitas pessoas por aí que acham que todo mundo é salvo só de nascer e já está no mundo e já está salvo. E eu pensava assim também, foi difícil. Só de nascer vivo? Só de nascer Vivo na terra. e crismar lá na igreja católica, a mãe te batizou, você está salvo, não tem. Eu só encontro o contrário. Uma vez, nessa questão, eu perguntei muito para Deus, o que é esse nascer de novo? Mas me veio a resposta assim muito calma, muito tranquila. É nos colocarmos como filhos de Deus, sabe? Que Ele é o nosso Pai. Isso é nascer de novo. Filho nasce de novo, espiritualmente, sabe? Aí eu me aquietei tanto, porque Então, esse por exemplo, esse é um princípio. É nos colocarmos como filhos de Deus. É um princípio. Como aqui aparentemente todos nós já nascemos de novo, então eu não estou citando esse detalhe. Eu estou citando um pouco mais adiante. É sabermos para nós mesmos. Olha, a mensagem hoje, só voltando, é o desenvolvimento, né, na Terra, que nós não estamos retrógrados no passado, e se nós devemos ou não aderir às novidades ao modernismo. Eu estou dizendo que não há problema, desde que os princípios continuem. Antes vestia-se de vestes talares, hoje a mulher põe calça, o homem põe short, isso não importa. Importa que os princípios, eles continuem. E que os fundamentos também sejam o mesmo. Minoro, quanto tempo você mora nessa casa? 13 anos. 13 anos. Você já reformou várias vezes? Já. Você mudou o fundamento da casa? Não. Entenderam? Então, vamos reformar? Vamos mudar o jeito. Toda igreja está fazendo daquele jeito, canta, faz isso, faz aquilo, o pastor fala, Vamos mudar? Pode mudar? Pode. Vamos fazer reunião em vez de fazer num lugar construído de tijolo e chamar de igreja aqui no chão? Vamos fazer na casa? Pode fazer? Pode. O que não pode? O fundamento. Pode reformar a casa dele? Reforma, põe mais 5 quartos para cima, muda os móveis, pinta de cor diferente. Ali não tinha uma janela, põe uma janela, quebra uma porta ali, vamos fazer uma coisa só, abre para lá. Só que a casa é a mesma, o fundamento é o mesmo. Eu chego aqui depois de 13 anos e falo, Minoro, essa é aquela casa, mudou tudo. Tudo menos a fundação. Entenderam? A fundação é a mesma. Ah, você está mais moderninho. Ah, você fez plástica. Mas você é a mesma. A plástica mudou o que era dentro de você? Não. Entendeu? Então, podemos mudar? Sim. Nós fomos feitos para crescer e multiplicar. Um peixe, você põe ele num aquário, ele é pequenininho, ele vai se desenvolver, vai crescer, vai ficar até um peixe grande. Mas você lembra quando ele era pequenininho desse tamanho? Agora ele está desse tamanho, mas ainda no aquário. Aí você fala assim, eu não quero mais ficar no aquário, eu cansei de ficar na água, eu quero dar umas voltinhas ao ar livre aí para ver como é aí fora. O que acontece? Morre. Por quê? Porque o meio ambiente dele é aquele, ele foi criado com um propósito. Qual é o princípio do peixe? Viver na água. Qual é o princípio do cristão? Vivemos em Deus. Aí eu vou dar umas voltinhas, vou para Miami, vou para Tampa, vou para Clearwater, legal. Vivi como um sultão, mas eu não me transformei num sultão, porque eu ainda sou peixe, e eu ainda estou dentro daquela água. Se eu sair dessa água, se eu sair da minha vida cristã, é uma semana, não sou mais nada. Entendeu? Fala, estou bem, a hora que eu quero, meus alunos, porque você não mora aqui na América, cara, você tem tudo aqui, os caras te amam, te adoram, porque lá não é o meu aquário é aqui que eu estou servindo a Deus. E por que Deus está me dando essa chance? Porque eu estou servindo Ele aqui. Eu estou crescendo aonde? Dentro do aquário, dentro da água, dentro do meu habitat. O meu habitat espiritual é o Senhor. Ele me dá todos esses refrigérios, tem me dado muitas vezes os refrigérios, mas eu estou sempre no habitat de Deus. Isso não me deixa deslumbrado. Agora eu não quero mais saber de Deus, porque agora eu sou o bambambam da América. Não, nada diferente. Eu sei que tudo aquilo, e eu com os meus alunos viajando, nós agradecíamos a Deus.
Vocês imaginavam que um dia estariam aqui fazendo isso? Eles já são convertidos? Não, falou, vamos agradecer a Deus. Aí um atrás do carro, Deus, obrigado. Outro, Deus, é o nosso habitat, é Deus. É princípio. O que nós estamos fazendo do lado de fora, a evolução, o peixe cresceu, mas ainda ele não saiu de lá, de dentro do aquário. Um farol. O farol, ele fica no mar estático, não fica? Ele fica ali, ele não sai dali. Anos e anos, o farol está ali. Mas e o navio? O navio se movimenta. O navio está lá, está lá, está lá, em tudo quanto é lugar. É o desenvolvimento da vida. Mas o farol nunca sai de lá. A hora que o navio passa, a direção dele está sendo marcada por aquele farol. Aquele farol está sempre ali. Aquele farol é um princípio. Se você viu o farol vai te guiar. Você já viu farol flutuante? Não tem farol flutuante. Porque o farol tem que estar fixo no lugar. Se o farol fosse flutuante, ia dar maior confusão, porque o navio não ia saber onde que nós estávamos. Onde nós estamos? Nós estamos no leste, porque o farol está ali, mas o farol está flutuando, talvez seja oeste. Acabou a direção. Se Deus fosse flutuante, Deus é o nosso farol. Se Deus fosse flutuante, se cada dia ele mudasse de ideia, como que nós íamos fazer? Nós mudamos de local, nós evoluímos, nós pensamos às vezes diferente, nós nos vestimos diferente, nós mudamos para casas diferentes, vivemos em grupos sociais diferentes, nós mudamos, a sociedade está mudando, nós também estamos mudando, mas nós não nos conformamos, não tomamos a forma. Por quê? Porque o farol nosso não muda, e o farol é aquele meu porto seguro. A hora que tudo falhar na minha vida, eu falo, opa, mas tem um farol. O farol serve para duas coisas. Primeiro, para dirigir você para o caminho que você deve ir. E segundo, para dizer para você o caminho que você não deve ir. Agora, se vocês esperam de mim pregar mensagens sobre o caminho que vocês devem ir e o caminho que vocês não devem ir, vocês nunca ouvirão de mim. Porque não cabe a mim dizer qual o caminho que vocês devem ir ou que não devem ir. Isso daí seriam obras, seria o comportamento. Mas esperem de mim dizer para vocês, olhar para o farol, porque o farol é o princípio. O que vocês devem fazer, aonde ir e aonde não ir, não é da minha alçada, mas é da minha alçada mostrar para vocês o farol. O farol vai dizer para vocês a direção que vocês vão tomar ou a direção que vocês não vão tomar. Como o farol também é a nossa consciência. Deus nos criou com, por exemplo, essa câmera que eu comprei lá agora, eles têm o HD, eles chamam built-in, ou seja, dentro dela. Não precisa pôr nada por fora, não precisa pôr cartão SD, já tem um HD built-in. Nós temos um built-in consciência. Built-in, vocês entenderam, né? Já faz parte, está construído dentro. Então, dentro de nós já tem um chip built-in dentro de nós, não é do lado de fora, que é a nossa consciência. Por que você acha que Deus nos deu a consciência? A Bíblia fala em 1 João que não há necessidade que ninguém vos ensine. Logicamente não é ensinar a Bíblia como eu estou ensinando para vocês. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós temos que aprender a palavra. Mas que ninguém vos ensine, que ninguém vos dê direção. Porque dentro de você, Deus construiu, o construtor seu, construiu com você com um HD, que é a consciência, colocado dentro. Entende? Não é assim, o HD está do lado de fora e eu coloco o SD, o cartão. Aí ele passa a funcionar. Já dentro está construído, está um built-in, já está lá dentro de você. Talvez você não saiba, mas está dentro de você. O que é certo, o que é errado. A primeira coisa, quando você quer saber alguma coisa, consulte a tua consciência. A consciência vai te falar. Não vai me dizer que se você mata um cara, que a tua consciência não vai falar que você está errado. Quando você fica bravo com alguém, e você se exaspera e fala besteira que não devia ter falado, depois você entra, nossa cara, eu não devia ter feito isso. O que é isso? É a consciência. É o farol, Deus é o farol, do lado de fora dando os princípios. E a nossa consciência nos dá os nossos princípios.
Aí você fala, Dirceu, mas e o assassino, o ladrão? A Bíblia fala que, ele fala, dentre alguns como Himeneu e Alexandre, cauterizaram a sua própria consciência. Então aí é diferente, Deus nos deu consciência, mas se eu cauterizar a minha própria consciência, aí eu já não sinto mais o caminho que eu vou seguir. Uma vez perguntaram para um índio o que é a consciência. Ele falou, a consciência é um triângulo. Esse triângulo, ele gira. Cada vez que você faz alguma coisa que não deveria fazer, ele gira. No começo dói. Você fala, nossa, que dor de consciência. Eu fiz isso, não devia ter feito. Mas depois que você faz tantas vezes, esse triângulo vira tantas vezes, que você caleja a tua consciência e você não sente mais. Então a consciência é calejada. Você matou a primeira vez, sentiu. Matou a segunda, não sentiu mais. Matou a terceira, agora eles matam de qualquer jeito, porque a consciência está cauterizada. Entenderam? Mas Deus criou o homem dentro dele, com a consciência, que é para a consciência falar com ele a cada minuto, a cada momento, mostrar o caminho que ele tem que seguir. Todos nós temos a consciência. O outro princípio que nós temos que seguir é o princípio da verdade. Por quê? Porque o maligno é mentiroso e pai da mentira e jamais se firmou na verdade. Então, um compromisso com a verdade é uma coisa muito importante na nossa vida. Cada vez que nós estivermos fora da verdade, nós estamos fora da realidade de Deus. Pilatos, uma vez, perguntou para Cristo, muito inteligente Pilatos, porque Pilatos ele conhecia, primeiro era cidadão romano, segundo ele estudava as filosofias gregas, porque o que imperava na época era a filosofia grega, era um grande conhecer de toda a filosofia, e ele perguntou para Cristo, para que você veio aqui? Ele falou assim, eu vim aqui para ser rei. Cristo falou para ele, você veio aqui para ser rei? Ele falou assim, eu vim ser rei. Ele falou, e além disso, eu vim aqui para mostrar a verdade. Pilatos, muito inteligente, falou, e o que é a verdade? Porque mesmo Pilatos, conhecendo a filosofia dos filósofos gregos, ele não sabia o que era a verdade. E hoje, no humanismo, porque em Roma havia o humanismo, hoje nós estamos no humanismo, é aquele negócio, o que é verdade? Sei lá, o que é verdade para você não é verdade para mim, sabe? Tudo coisa sem princípio. Então nós vamos nos desenvolver, mas com o princípio. E qual que era o princípio ali? Quando ele perguntou o que era a verdade, Cristo falou para ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer a vida, se você quer abundância na tua vida, só tem um caminho. E qual o caminho? Conhecer a verdade. Quem é a verdade? Eu. Por que eu sou a verdade? Porque eu te fabriquei. Eu sou a verdade. A verdade sobre o produto está no manual dentro da caixa. Eu fabriquei você. Eu tenho um manual. Você vai lá ver o manual. O que é a verdade? Eu sou a verdade. Cristo falou isso daí para Pilatos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou, eu sou a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, além de rei, ele quis mostrar isso daí. Outra coisa, na nossa caminhada de evolução, de mundo moderno, conservar as raízes. Nunca o fundamento, que é aquela casa que não muda, e conservar as raízes. Vocês já viram uma sequoia? Sequoia é muito alto. Em São Francisco tem sequoia, até um caminhão passa por baixo da sequoia. Ela é aberta assim. O que sustenta aquela árvore daquele tamanho? São as raízes. Raiz é um princípio. Aquilo que nós temos aprendido de Deus são as nossas raízes. Então, se amanhã vocês crescerem, eu espero que vocês cresçam, que vocês ganhem muito dinheiro, que vocês fiquem ricos, que vocês tenham muita felicidade na vida, só tem um jeito de vocês se conservarem em pé. Sabe como? Não perder as raízes. Porque se perder a raiz, a árvore cai. E muita gente quando cresce, perde a raiz. Aí cai. Por quê? Porque cresceu, ficou muito grande, sem raiz, vai confundir, vai sucumbir. Então, sempre, olha os princípios. Conservarmos o fundamento, conservarmos a raiz. E as leis espirituais, como você falou, nascer de novo.
encontrar com Cristo. A lei espiritual, todos pecaram e carecem da glória de Deus. É uma lei espiritual. Ah, mas eu não pequei. Não, lei é lei. Todo mundo pecou, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós pecamos em Adão, é uma lei. Não tem esse que não pecou. Você pode falar que não, mas pecou em Adão. E todos que pecaram precisam de salvação. E a salvação está em quem? Só em Cristo Jesus. Leis espirituais. Você pode segui-las ou não segui-las. Mas se você não seguir, a consequência é óbvia. Se eu não acreditar na lei da gravidade e me jogar do 20º andar, a consequência não é óbvia. Eu não preciso acreditar nela. Só que é o seguinte: faça alguma coisa contra ela. Faça alguma coisa, tente burlá-la para ver se vai dar certo. Não é se você gosta ou se você não gosta. Ah, eu não gosto dessa lei, eu não vou... Não é questão se você gosta ou não. Acontece que o princípio é o princípio. Se você segue o princípio, você consegue bom resultado. Você não segue o princípio, não consegue. Tem gente que chega para mim: ah, mas sempre acontece isso para mim, sempre acontece aquilo para mim. Eu penso, bem, o princípio dele está totalmente errado. Mas eles querem continuar naquele princípio. o princípio errado, qual é que você viu? Vários princípios. Eu acho que o princípio principal tem que ser dito, né, Dirceu? Se você não entendeu a salvação de Cristo, você não tem nada. Não, começa tudo aí. Exatamente. Começa tudo aí. Não existe mais nada, nenhum outro princípio espiritual que não parta desse. Mas então, se você tem que falar. E qualquer outro princípio, não, isso sim, porque isso daí não estou falando de coisas que você tem que fazer. Estou falando de princípio, eu falo. O que eu não falo é em atitudes que você tem que tomar ou não. Mas eu tenho que falar em princípio. Que o princípio que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E só tem uma salvação. Por quê? Você não vai deixar de pecar, você vai pecar a vida inteira. Tem a lei do pecado e da morte, e tem a lei do espírito e da vida. Tem duas leis. Isso é o princípio. Em qual lei você está? Do pecado e da morte? Ou do espírito e da vida? Você tem que escolher uma ou outra. Entendeu? Ou você entra numa ou você entra na outra. É um princípio. Ah, mas eu não quero estar na lei do espírito e da vida. Então automaticamente você está na lei do pecado e da morte. Não sou eu que digo. Eu não sou mal para dizer você. Não sou eu. Quisera eu que não tivesse. Era mais fácil todo mundo ser salvo. Mas também é tão fácil, é só reconhecer isso e falar: eu me entrego. É tão fácil. Por isso que nós somos os transmissores de boas novas. Evangelho significa boas novas. Então eu quero transmitir essa boa nova. É tão fácil. O problema é tão lúgubre, é tão obscuro, o pecado e a morte, e a solução é tão light, tão fácil. Aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Aquele que crê será salvo. Então eu sou o portador da boa nova. Eu tenho que dizer isso. Eu não quero trazer problema para a vida de vocês. Agora vocês vão ter que fazer isso, agora vocês vão ter que fazer aquilo, que se não fizer, vocês não vão poder ter... Não! Eu estou dizendo que não precisa fazer nada. É só seguir o princípio. Qual é o princípio? Invocar o nome do Senhor. Ah, mas eu não preciso parar de roubar? Eu não preciso parar de roubar? Não. De matar? Não. Só invoque o nome do Senhor. É consequência. E o resto, Ele faz. Primeiro, por isso que eu falei, eu não vou falar o que vocês têm que fazer ou não. Eu vou mostrar o princípio. Que se você for lá e pegar, agarrar esse princípio para você, esse princípio é transformador. Não tem desnecessidade que ninguém vos ensine. Porque o Espírito vai ensinar, vai usar a tua consciência e você vai perceber a hora que você está errado e a hora que você não está. Eu não preciso ensinar isso daí para você. É que nem ensina sexo na escola, não precisa ensinar. A pessoa aprende sozinho. Entendeu? Então, mais ou menos o que eu queria dizer. Temos muito mais coisas, mas enfim, vamos falar sobre apenas a última, que é sobre a nação. Não é só na minha casa que eu tenho que ter princípio espiritual. A nação tem que ter princípio espiritual. A Bíblia diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós estamos vendo, não poderia deixar passar em branco o que está acontecendo hoje no Brasil. Por um lado bom, por outro lado apenas revela a situação que nós estamos num país sem Deus, num país onde o princípio não é Deus, mas o princípio é a ganância, o princípio é o roubo, o princípio é a posse de coisas indevidas, onde se exacerba apenas o eu das pessoas, o poder.
é o poder judiciário, é o poder isso, é o poder aquilo. E onde Deus é eliminado. Eles tiveram até mesmo eles queriam fazer uma lei, não sei se passou ou não, que não deveria ter em órgão público nada referente a Deus, nem cruz, nem nada, né? Então eles querem eliminar qualquer coisa que possa parecer com Deus. A democracia às vezes pensa que nós somos democratas, então nós não podemos falar de Deus, cada um faz do seu jeito. Mas não é bem assim. É bem-aventurado os países que prosperam. Toda a vida, nós vamos ver em Israel, as tribos que prosperaram na época de Davi, era quando Deus era o Senhor daquela tribo. Pode ver todas as tribos do passado. Por que Davi, depois de tudo que nós já falamos dele, dos erros dele, por que Deus falou que Davi era de acordo com o coração dele? Não era pelas atitudes dele, porque ele matou o general dele, ele adulterou com a mulher do cara, e várias outras cositas mais que ele fez. Mas o que ele tinha? O princípio dele era o Senhor. O nome do Deus que governava era o Senhor. Então, bem-aventurado o país, a nação, cujo Deus é o Senhor. E eu acho que nós temos que orar pelo nosso Brasil, não mudar de ladrões no poder, que sai um ladrão e entra o outro, mas mudar de Deus no poder, para que o nosso Deus, para que o Senhor seja o Deus desse país. Esse é o princípio. O que eles vão fazer, eu não sei o que fazer, porque nós não estamos pregando o que fazer, o que não fazer, mas qual o princípio seguir. Vamos orar? Senhor, nós queremos aprender definitivamente viver sob os princípios estabelecidos por Ti. Cada dia nós queremos descobrir mais princípios, porque isso só nos fará feliz, porque nós andaremos, teremos a nossa vida de acordo com os Teus princípios, que nos trarão felicidade, e não que farão com que nós erremos o pé, que nós venhamos a pecar. Pecar é não conhecer o princípio, é ultrapassar o princípio, ou não chegar perto do princípio, é não conhecer o farol, não ser guiado pelo farol, não ser protegido pelo farol. E nós não queremos errar o pé, nós queremos que o Teu farol nos dirija o nosso caminho, dirija os nossos pés. Nós queremos fazer planos, nós queremos que a resposta certa venha dos Teus lados, Senhor, em nome de Jesus. Amém.